Por mais que não entendamos, só temos uma atitude a fazer: seguir o que ele nos orienta. Eu tinha um apartamento em Salvador e, de repente, o Senhor me falou para colocá-lo à venda. A pior delas e a decisiva foi um dia que eu estava ao telefone com minha irmã e ouvi um barulho alto vindo do banheiro. Eu recebi uma ligação triste e reveladora de uma amiga minha que morava no mesmo prédio. Afinal de contas, poucas pessoas iriam querer comprar um apartamento próximo a outro que aconteceu uma tragédia. Como o nosso Deus é preciso, não se atrasa, não se adianta, age no momento certo. Fé não tem lógica nenhuma e nunca terá. Aí teremos livre acesso ao Pai. Que não acreditemos no que o nosso coração fala, por isso é tão importante a gente seguir o que o Senhor nos orienta, mesmo sem entender, porque Ele sabe o que vai acontecer no futuro e a gente não sabe. Eliseu preveniu a mãe do menino que ele havia ressuscitado: saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Essa fome que Eliseu alertou que iria acontecer gerou situações desastrosas e completamente trágicas. Veja só esse exemplo. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o Senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Não dá nem para imaginar uma situação dessas. Quando ele alertou, ela não ficou questionando se não poderia ficar mais um pouquinho, se de repente poderia deixar para sair só quando a coisa começasse a ficar muito ruim. Não. Ela simplesmente saiu confiando de que a melhor atitude seria obedecer. Quando o Senhor nos diz para fazermos alguma coisa, seja mudar de casa, mudar de país, sair do emprego, mesmo não tendo outro em vista, vender a casa que moramos e tantas outras coisas, por mais que não entendamos, só temos uma atitude a fazer: seguir o que ele nos orienta. Eu tinha um apartamento em Salvador e, de repente, o Senhor me falou para colocá-lo à venda. Eu não entendi o motivo e nem ele me disse. Decidi que eu iria colocar à venda em obediência a ele, mesmo sem entender, mas eu não fiz de imediato. Virava, mexia e eu acabava esquecendo. Aí, o Senhor, com toda a sua misericórdia, começou a promover acontecimentos ruins no apartamento para me alertar que eu precisava tomar uma atitude logo. A pior delas e a decisiva foi um dia que eu estava ao telefone com minha irmã e ouvi um barulho alto vindo do banheiro. Eu larguei o telefone, saí correndo e quando eu cheguei lá, tinha uma enxurrada em cima da pia vindo do apartamento de cima. E só que não era de água, era esgoto. Quando eu voltei para falar com minha irmã e ela perguntou o que tinha acontecido, eu disse: é o Senhor me alertando para eu colocar o apartamento à venda. E assim eu fiz. Guarde isso que vamos voltar nesse assunto mais à frente. A mulher sunamita e o marido estavam deixando para trás tudo o que tinham, sem saber se quando voltasse os teria de volta ou não. E não era pouca coisa. Eles eram ricos, mas o mais importante para ela era seguir a orientação do Senhor. Quando tem chuvas fortes, por exemplo, quantos casos já ouvimos de pessoas que receberam alerta da Defesa Civil que elas deveriam deixar suas casas imediatamente por ter risco de desabamento e elas resistiram em sair? Às vezes precisamos decidir o que é mais importante para nós, nossas vidas ou nossos bens. Ao final de 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Com ela foram 7 anos, só que comigo não. Já morando em São Paulo, eu consegui vender meu apartamento. Lembrando, o Senhor tinha falado para eu colocar à venda. Essa era a orientação dele naquele momento. E depois de 6 meses que eu tinha vendido, eu recebi uma ligação triste e reveladora de uma amiga minha que morava no mesmo prédio. Ela me disse que o subsíndico que morava perto de mim, ele havia falecido e pouco tempo depois a esposa dele, deprimida pela morte do marido, se jogou do 12º andar. E para completar, alguns dias depois ela voltou a me ligar, dizendo que no mesmo andar que eu morava, só que em outro bloco, um adolescente com deficiência mental
ateou fogo no apartamento. Quando o Senhor insistiu para que eu colocasse o apartamento à venda, talvez ele estivesse me livrando da dificuldade futura em vender ou mesmo dele ser desvalorizado. Afinal de contas, poucas pessoas iriam querer comprar um apartamento próximo a outro que aconteceu uma tragédia. Por isso é tão importante a gente seguir o que o Senhor nos orienta, mesmo sem entender, porque Ele sabe o que vai acontecer no futuro e a gente não sabe. Quando a mulher sunamita foi falar com o rei, olha só quem ela encontrou lá. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar sua petição ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, o rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. Como é bom a gente obedecer ao Senhor. A sunamita obedeceu e, no retorno, o Senhor preparou o momento certo para ela pedir restituição dos seus bens ao rei. No exato momento em que Geazi testemunhava do caso dela, ela apareceu. Conto essa história de como Eliseu ressuscitou o filho dela nesse vídeo. Como o nosso Deus é preciso, não se atrasa, não se adianta, age no momento certo. Quando ouvimos a voz do Senhor, mesmo que não nos pareça ser a melhor atitude, lá na frente vamos entender que foi a decisão certa a ser tomada. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. O Senhor não só restituiu as propriedades, como foi além do que ela tinha imaginado. Qual o ponto principal dessa história? Provavelmente, se ela tivesse seguido o seu coração, ela teria se dado mal. Ainda que a sociedade, tida como moderna, constantemente fala: ouça seu coração, siga seu coração, coisas do tipo, essa frase é antibíblica. Ao contrário disso, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. No meio da modernidade atual e do que eles repetem como mantra, ainda vale a pena e sempre valerá confiar no Senhor, seguir o Senhor, ouvir o Senhor e não o nosso coração. O nosso coração muitas vezes vai dizer que a orientação do Senhor é loucura, que é coisa da nossa cabeça, que não tem lógica nenhuma, mas todas as vezes que não seguimos o nosso coração, mesmo sendo classificado como loucura, nos damos bem. E todas as vezes que seguimos o nosso coração, mais cedo ou mais tarde, vamos ver que foi a pior decisão. Fé não tem lógica nenhuma e nunca terá. Fé é confiar no Deus, aquele que vê o futuro em uma amplitude que o conhecimento humano jamais alcançará. Como é maravilhoso ter a possibilidade de ser guiado por ninguém mais, ninguém menos do que o Criador do universo, superior a tudo e a todos. E sabe como isso é possível? Somente através de Jesus. Somente se o aceitarmos como único e suficiente Salvador. Aí teremos livre acesso ao Pai. Que Jesus nos ajude a buscar esse Deus que nos instrui, que nos alerta, que nos orienta, que nos chama a atenção quando deixamos de agir, que não acreditemos no que o nosso coração fala, mas que acreditemos fielmente no que o Senhor nos fala. Que Ele nos ajude a compreender que o nosso coração nos conduz por caminhos que levam a satisfação imediata, sem levar em consideração dos riscos que podemos sofrer lá na frente. Enquanto que o Senhor nos conduz por caminhos que talvez não nos satisfaça no momento, mas que vai nos levar para um lugar seguro. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.